Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu vou sugerir... A soma dos votos do Bolsonaro mais ao Zenan é mais do que os votos que ele teve. Então a maioria não votou nele. O que mais... Como aconteceria se o Bolsonaro ganhasse também? 7 milhões de evangélicos tiveram a coragem de não votar nele. 7 milhões. E foram expulsos. Já tinham saído das igrejas evangélicas. Foram expulsos. Isso estava dito lá. A política entrou nesse nível? Nesse nível de excomunhão. Tá louco. Se você votar no Lula, não volte mais. Teve pastor que disse, olha, se tiver gente aqui que vai votar no Lula, comece a se levantar de 10 em 10 para não criar confusão na porta. E não voltem mais. E aqueles que escatologizaram a eleição e disseram, quem votar vai para o inferno. Foram ameaças impensáveis. A gente voltou para um processo anti-reforma, anterior à reforma protestante, anterior a Martinho Lutero. A gente já estava num processo de compra de indulgências há muito tempo, só ficou muito pior. Então a questão não é privilegiar ninguém, é equanimidade, é respeito idêntico, é igual oportunidade. Criar, a meu ver, uma espécie de conselho de segurança da democracia brasileira, assim como tinha o Conselho de Segurança Alimentar, que foi proposto pelo Lula, levado pelo Betinho, e eu e o Betinho fizemos parte lá em 92, e que depois pegou no governo Fernando Henrique com a dona Ruth e tudo mais. Fazer uma coisa dessa natureza... Claro que segurança alimentar vai ter que ter, porque está cheio de famintos e miseráveis, mas tem um drama a mais, além da fome, que ameaça a democracia. Como se faz isso? E aí a gente vai ter que reunir os pastores, tem um monte de pastor já arrependido de ter feito o que fez. É isso que eu ia falar, porque aí vamos começar a reunir essa moçada, reunir a juventude, reunir os que saíram, reunir os milhões de desigrejados, que são os que em 2010 já eram 14 milhões de evangélicos que não frequentavam mais igrejas porque não suportavam o ideologismo e nem os costumes apregoados nesse caretismo radical das igrejas com relação ao jovem. O cara tem uma tendência diferente, ou tem um afeto homoafetivo, já está no inferno, vão sendo expulsos, ou se suicidam. A quantidade de jovens evangélicos que se suicida é maior do que de qualquer outro grupo da sociedade. Os evangélicos estão batendo recordes de calamidade aqui nos Estados Unidos a 3x2. Dos Estados Unidos teve um surto de suicídio de pastores. De pastores? De pastores que, quando viam o que o Trump tinha feito com a igreja, como a igreja se vendeu, ficou de 4 para o Trump mesmo, teve gente que não tinha esperanças existenciais maiores do que a religião e que entrou em depressão, em pânico e se matou. Foi um negócio horroroso que aconteceu lá. E aqui também. Aqui é mais camuflado, nos Estados Unidos é mais declarado. Mas aqui eu, que vivo numa zona ali de convergência, o cara se suicida no Rio Grande do Sul, eu fico sabendo. A mulher dele me liga, o filho dele me fala. E gente. Teve um tempo, no início do governo Bolsonaro, que era muito suicídio. Até que a maioria se rendeu. E 90% dos pastores se rendeu às políticas bolsonaristas. E os outros 10% ficaram calados, com medo de perder o espaço,
os pastores de igrejas históricas com medo de perderem o salário, então não falavam nada, ficavam em silêncio, deixaram o barco correr. Como os presbiterianos tinham uma ascensão intelectual maior, foram eles que deram ministros para a educação, para fazer aquela calamidade que o Milton fez na educação, ou ministro terrivelmente evangélico como o André Mendonça. É esse tipo de favorecimento que eles buscam, sem falar em 1,5 bilhão de perdão de dívidas de impostos e mais 1 bilhão e tanto de dinheiro publicitário que foi dado e doado para pastores. Você vê uma igrejinha que tem uma televisãozinha que não tem a audiência do nosso podcast aqui em São Paulo, sim, como a Rede Gospel, receber milhões e milhões de dólares de publicidade, de reais de publicidade. Não faz sentido. Você vê grupos pequenos receberem 700 milhões de publicidade. Teve um que recebeu quase 1 bi de publicidade. É o dinheiro da Rede Globo Lixo de televisão, que eles acharam que iam sufocar e matar a Globo durante esse governo. E a Globo cresceu, Globoplay sofisticou-se, aumentou, está cada dia mais independente de qualquer decisão governamental acerca dela. E o que eles não contavam. Mas investiram uma grana pesada. Isso aí nunca mais deve acontecer, a não ser dentro dos critérios de equanimidade e de justiça. Mas o que vai ter que acontecer mesmo é um trabalho de acolhimento do pessoal que foi botado para fora e também chamar esses pastores arrependidos e chamar os não arrependidos, mas que já estão com uma pulga atrás da orelha. Não precisa reunir a grande maioria. Basta você começar a reunir os mais significativos. Que aí vem... Aí o resto vai se espalhando. Então, é um trabalho a médio e longo prazo a ser feito. Não é só para esse governo, mas precisa começar a ser feito agora um Conselho de Segurança da Democracia Brasileira, formado de uma multiplicidade de presenças. Mas eu não vejo solução no enfrentamento. É como você falou, não é batendo de frente. Não, né? Porque isso você aí... só vai separar e autorizar ainda mais essa... A palavra-chave é reconciliação. Exato.